Obrigada, Ministério de Música. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, hoje a gente vai estudar, amém? Hoje é dia de estudo. Então, hoje a gente vai estudar e eu quero trazer para você hoje uma pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, não. É uma afirmação que é o tema desse livro aqui. Eu quero já até, para não esquecer, mostrar ele para vocês e indicá-lo também, né, para que, se você quiser se aprofundar mais sobre aquilo que nós estamos estudando nesses dias, né, estudando, nos expondo, não é verdade? Que hora a gente fala, hora a gente só se expõe, tem sido maravilhoso, amém? Mas se você quiser se aprofundar mais sobre aquilo que nós estamos falando, que é a respeito das manifestações do Espírito, esse livro aqui ele é extraordinário. E o tema dele é Por que precisamos dos dons do Espírito Santo, do Rick Renner. Então, a gente já conhece bem, né, o pastor Rick Renner, sabemos que ele é um grande mestre da palavra, ele é um estudioso do grego, então ele traz, né, para nós uma amplitude dos textos, quando ele pega pontos-chaves e palavras-chaves, né, de um versículo, de um trecho, de uma porção das Escrituras, e ele traz para a gente aquilo que está ali no grego. Eu dei boa noite para vocês, gente? Foi? Dei? Amém. Estou aqui pensando, eu falei, será que eu falei boa noite com ele, gente? Ou já cheguei a gritar, entendeu? Não sei. Mas boa noite, gente. Eu falei boa noite, vou falar de novo. Amém. Então, o Rick Renner, ele faz isso, né? Ele pega ali palavras, né, de porções das Escrituras ou de um versículo e traz, assim, um amplo entendimento sobre aquilo. Então, nesse livro aqui, ele vai trazer, né, o porquê precisamos dos dons do Espírito Santo de uma maneira extraordinária. E eu estou muito encantada com esse livro, e aí eu quero trazer isso para a gente essa noite. Amém? Na primeira quinta do Doutrina em Foco, nós falamos a respeito de alinhamento para um avivamento. Vocês lembram? Nós falamos muito sobre isso. Falamos que para acontecer, para haver um avivamento, a gente precisa de alinhamento. Então, eu trouxe, inclusive, né, aquele padrão que nós encontramos na palavra, que o nosso irmão John Bevere traz no livro dele, O Temor do Senhor, que é ordem, glória e julgamento. Fala comigo, ordem. Glória e julgamento. Amém? Então, para que a glória de Deus se manifeste, existe a necessidade de haver uma ordem. E nós vimos bastante sobre isso dentro da palavra. Depois vimos que todas as vezes que havia ordem, que era o quê? O coração do homem está se voltado ao coração de Deus, a glória de Deus vinha. E no ambiente onde a glória de Deus estava presente, se houvesse irreverência, pecado, amém, irmãos? Havia também o quê? Julgamentos. Vimos isso tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Amém? Na segunda quinta, que foi a quinta passada, não vimos nada. Porque só ficamos debaixo do mover do Espírito. Você, bobão, que não veio, perdeu. Amém? Estou falando com a câmera, tá? Não é com vocês. Então, perdeu, porque só ficamos no... Amém, irmãos? Foi isso. E hoje nós vamos falar, então, por que precisamos dos dons espirituais. Amém, irmãos? E nós vamos ver aqui, eu quero começar por 1 Coríntios 2. Abre a sua Bíblia aí, em 1 Coríntios 2, por favor. E Deus que me ajude, que eu consiga falar tudo. Está no meu coração. 1 Coríntios 2. Calma aí, que não é 1 Coríntios 2, não. É 12. 1 Coríntios 12. Deixa aberta aí em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Tá bom, vamos lá. Então voltando para cá. Deixa abertinho aí em 1 Coríntios 12.
Deixa eu só dar uma contextualizada para vocês. Por que precisamos dos dons do Espírito? Esse é o nosso tema de hoje, amém? Dessa noite. Para isso, irmãos, eu quero trazer o contexto da igreja de Corinto. A igreja de Corinto, quando nós olhamos na palavra, é a igreja que mais fluía nos dons espirituais. Ela não era a única igreja que fluía nos dons do Espírito, mas era a que mais fluía. Então, quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver que, olha que coisa louca. Embora ela fosse, né? Ela foi, né? A igreja que mais se moveu nos dons era a igreja onde o apóstolo Paulo foi mais duro na correção sobre carnalidade. Amém? Então eu quero, antes de mais nada, dizer para você que a fluência nos dons não significa, quando nós fluímos nos dons, isso não significa que nós temos a aprovação de Deus a respeito do nosso comportamento. Amém? Porque existe uma diferença muito grande entre frutos e dons do Espírito. Amém? Então, os dons do Espírito, a gente encontra eles aqui em 1 Coríntios 12. O fruto do Espírito a gente vai encontrar lá em Gálatas. Amém? 5:22. Então, Gálatas 5:22 vai falar sobre o fruto do Espírito. Aquele Espírito, embora esteja com E maiúsculo, não está falando do Espírito Santo. Está falando do Espírito humano recriado. Amém? Então, Gálatas 5:22, quando ele vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, bom, e aí ele vai falar as 9 características desse fruto. Esse fruto, quem manifesta somos eu e você. Então, nós vamos ver que a Bíblia ela vai ter 9 características do fruto do Espírito e vai ter também 9 manifestações do Espírito. No que diz respeito aos dons espirituais ou manifestações do Espírito, eles estão prontos, eles vêm pronto. E Deus concede. 1 Coríntios 12:7, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo concede a cada um visando um fim proveitoso, no que diz respeito às manifestações. Então, as manifestações são dadas a cada um, por meio do Espírito Santo, visando um fim proveitoso. Amém, irmãos? Isso significa que os dons, eles estão prontos, e Deus, ele vai conceder que eu e você nos movamos nesses dons. Amém? Agora, no que diz respeito ao fruto do Espírito, ele está em nós, quando o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Romanos 5:5 diz que o amor, né, foi outorgado a nós, né, e através do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, no que diz respeito ao fruto do Espírito, ele está dentro de nós e nós devemos manifestá-lo. Por que eu estou falando isso para vocês antes de a gente entrar aqui? Porque muitas pessoas acham que, porque se movem muito nos dons, Deus está felizaço com elas. Isso não é uma verdade. Nós não podemos nos apoiar nisso, porque isso não é o que nós vemos nas Escrituras. Nós vemos que a igreja de Corinto, ela andava muito nos dons, mas também muito em carnalidade. Eles eram extremamente carnais. Então, havia muita coisa no meio deles. Mas, ainda assim, eles foram a igreja que hoje, para nós, é uma referência quando vamos estudar esse assunto. Porque lá, eles fluíam muito nessas manifestações. Amém? É só mesmo para que eu e você venhamos tomar cuidado com a nossa própria vida. Então, assim, Deus não se impressiona em você tocar bem, cantar bem, ministrar a palavra bem, pregar bem. Deus não se impressiona com essas coisas. Porque os dons estão prontos. Ele se impressiona quando você anda em amor. Ele se impressiona quando eu e você, né, não andamos em orgulho, em inveja, em ciúmes, em contendas, quando nós manifestamos o dom que está dentro de nós e paramos com aquela história de ficar pedindo paciência. Porque a gente não precisa pedir uma coisa que Deus já colocou dentro de nós. O que a gente precisa fazer? Tomar jeito e exercer a paciência. Amém? Tomar jeito e exercer domínio próprio, benignidade, bondade, amor, mansidão. Amém? Afinal de contas, não somos o alecrim dourado. Amém, irmãos? Muito bem. Então, voltando para cá, eu quero falar um pouco com vocês nesse início aqui, sobre carnalidade e pecado versus as evidências da graça de Deus naquela igreja.
Amém? E aí, agora vamos para cá. 1 Coríntios 12, você abriu? A partir do 1, 1 Coríntios 12, 1, a Bíblia vai dizer assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las, mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Agora eu quero, irmãos, trazer para você o contexto dessa porção aqui que nós lemos, amém? Quando o apóstolo Paulo ele começa aqui falando no primeiro versículo, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, como eu disse para vocês, qual era o contexto da igreja de Corinto? Essa carta, o apóstolo Paulo, ele escreveu mais ou menos ali 55 anos depois de Cristo. E essa carta ele escreveu para uma igreja muito jovem. Coríntios era uma igreja muito jovem, e era uma igreja que tinha muita diversidade. Então lá haviam judeus convertidos, haviam gregos que se converteram, haviam cristãos que vieram do paganismo. Então eles se deixavam, quando ele fala aqui, sabeis que outrora éreis gentios e deixáveis conduzir-vos a ídolos mudos, segundo éreis guiados. O que acontecia lá? Era uma bagunça. Primeiro que o contexto da localização, ela estava numa localização muito estratégica, era uma cidade portuária. Então, o Império Romano, quando viu o local estratégico que ela era, eles ergueram novamente, porque ela estava em ruínas. Coríntios era uma localização que estava em ruínas. Então, o Império Romano vem, ergue, por causa da posição estratégica que ela tinha. Então, era uma cidade portuária, era uma cidade muito rica, era uma cidade muito influente, era uma cidade que tinha pessoas extremamente intelectuais, mas também era uma cidade que tinha muita imoralidade sexual. Então, ela ficava a caminho, né? Então, navios mercantes paravam ali e era parada certa para que homens fossem lá para poder se deixar mesmo na imoralidade sexual. Então, tinha muita prostituta, venda de sexo lá. Então, olha só, estou te contando tudo isso para você entender, amém, que bênção que eles eram. Olha a bênção que eles eram, amém? Olha o que o apóstolo Paulo, olha onde o apóstolo Paulo resolveu edificar uma igreja. Amém? Então, irmãos, quando você falar assim, meu Deus, está difícil, lê isso aqui. Com essa visão, fala, Senhor, está difícil nada. Se o apóstolo Paulo viveu isso, o que eu estou vivendo é fichinha. Amém? Pensa bem. Então, aqui, eles eram imorais. Eles tinham tudo isso. Fora isso, Coríntios, a cidade de Corinto, eu falo Coríntios, falo Corinto, fico toda bagunçada aí, mas você está entendendo. A cidade, ela tinha vários templos e deuses, né, que eles acabavam se deixando levar por esses deuses, pela influência desses deuses. Um deles era Afrodite, que na mitologia grega, Afrodite é a deusa do quê? Né, da fertilidade. Daí a gente entende por que havia muita imoralidade sexual lá. Amém? Então havia templos, né, para vários deuses, mas o principal era a deusa Afrodite. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala assim, ó, sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir a ídolos mudos segundo éreis guiado, ele estava corrigindo o quê? Um comportamento que aqueles crentes, lembra, era uma diversidade de gente lá.
Então, judeus convertidos, gentios, né? Gente que vinha do paganismo. Essa galera que vinha do paganismo, eles tinham a cultura de entrar em transe, eles se deixavam ser dominados, né, e levados pela influência de espíritos malignos. Eles falam deuses, mas a gente sabe que são espíritos malignos. Amém, irmãos? Então, eles faziam tudo isso. E aí, quando eles se convertem, olha só, a gente percebe que é a localização, a igreja onde existe uma maior atuação dos dons. Então, quando eles se convertem, eles trouxeram aquelas práticas para dentro da igreja. Então, eles atribuíam emoção ao Espírito Santo. Atividades demoníacas, eles atribuíam ao Espírito Santo, aos dons espirituais. Por isso que depois ele vai dizer assim, ó, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. O que Paulo está querendo dizer aqui? Ó, vamos lá, vamos ajeitar um negócio aqui. Por quê? Porque dentro dessas atividades, dentro dessas práticas que eles se deixavam levar, eles chamavam Jesus de maldito, por exemplo. E atribuíam isso ao Espírito Santo. Então, Paulo vai dizer assim, não, vamos lá. Ele coloca um padrão aqui, ele coloca um parâmetro aqui. E aí ele vai dizer, onde o Espírito Santo está se movendo, o Espírito Santo nunca vai dizer que Jesus é maldito. O Espírito Santo nunca vai ofender a pessoa de Cristo, porque, na verdade, o Espírito Santo, ele atesta de Cristo. Amém? Então, ele está ensinando isso para eles. Mas percebe uma coisa, irmãos, é muita coisa sobre o contexto, então não tenho tempo para falar tudo para vocês. Mas percebe uma coisa, o apóstolo Paulo, ele não chega, manda eles calarem a boca, fala para eles pararem com isso. Amém? Ele não fala, ó, não quero essa bagunça aqui. Não quero que vocês se movam nos dons aqui. Ele não fala isso. Ele vai ensinar aqueles irmãos, amém, a se moverem com ordem e com decência. E essa é a linha de toda a carta dele. A primeira carta, principalmente. Lá em 1 Coríntios, por exemplo, 14, lá pelo 24 ali, ele vai, ou 28, 24, 28, ele vai começar a falar sobre a ordem do culto. E aí ele vai ensinar os irmãos a se moverem mais com ordem, com decência. Amém? Então, queridos, você está entendendo isso? Então, nós estamos vendo aqui por que eles eram tão carnais. Por causa do contexto. Eles vieram desse ranço, dessa raiz de imoralidade, dessa raiz de servir a outros deuses, de já estarem acostumados com atividades sobrenaturais, porém demoníacas. Então, eles se convertem e levam um tempo para a pessoa renovar a mente. Leva um tempo para você poder crescer e aí organizar a coisa. E aqui Paulo está trazendo isso. Está trazendo esse ensino para organizar eles. Amém? E aí no 4, a partir do 4, ele vai falar, ora, os dons são diversos. Vai começar a ensinar sobre os dons e a gente não vai entrar nisso agora. Amém? Agora eu quero que você vá para 1 Coríntios, volta aí um pouquinho, 1. Nós estamos vendo por que precisamos dos dons do Espírito, amém? Do Espírito Santo. Por que precisamos dos dons do Espírito Santo? Estamos vendo, então, a carnalidade daquela igreja versus as evidências da graça de Deus através do dom do Espírito naquela igreja. Ainda sendo uma igreja extremamente carnal, foi a igreja que mais fluiu nas manifestações do Espírito. Amém, irmãos? E aí nós estamos vendo isso. Então o apóstolo Paulo vem corrigindo eles, vem falando para eles, olha, vocês não podem chamar Jesus de maldito, isso não é o Espírito Santo que está fazendo isso. Da mesma maneira, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo, e quando ele fala isso, ele não está falando de falar o nome de Jesus da boca para fora, porque tem um monte de funkeiro aí que fala de Jesus, um monte de influenciadores que falam de Jesus no story estão com o bumbum de fora no próximo. Amém? Estão fazendo um monte de outras coisas completamente avessa ao nome de Jesus que eles estão falando. Ele está falando de coração. Ele está falando de motivação do coração. Ninguém pode falar Senhor Jesus. Ninguém pode, né,
atestar que Jesus é o Cristo se não for pelo Espírito Santo. Ninguém pode considerar, a palavra não é considerar, mas ninguém pode, não é testificar também, mas vocês estão entendendo, ninguém pode receber, né, Jesus como Senhor, como autoridade, né, como o Cristo que Ele é, se não for pelo Espírito Santo. Essa é uma obra que o Espírito Santo faz no homem. Amém? Então, essa obra é o seguinte, nós ouvimos falar de Jesus, fé gerada no nosso coração, e nós, então, reconhecemos. E isso é uma obra do Espírito Santo. Ninguém pode fazer isso se não for pelo Espírito. Amém? É disso que ele está falando. Então, não é falar só Jesus, Jesus é lindo, Jesus isso, da boca para fora, como nós ouvimos um monte de gente falando. Amém, irmãos? Então, aqui, 1 Coríntios 2, a partir do 1, nós vamos ver, é 1 Coríntios 1, eu estou na outra referência, perdão, gente, volta aí, 1 Coríntios 1, a partir do 4. Nós vamos ler do 4 até o 9. A Bíblia vai dizer assim, ó, sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito. Deixa eu ler aqui na versão que eu trouxe. Estou bem, tá, gente? Estou super bem. Amém? Aqui. Estou super bem. Amém? Ai, Senhor, obrigada pela sua graça. Eu vou ler na NVT, tá? Vou ler na NVT aqui para vocês. Olha só, 1 Coríntios 1, do 4 ao 9 na NVT. Sempre agradeço ao meu Deus por vocês e pela graça que lhes tem dado em Cristo Jesus. Por meio dele, Deus nos enriqueceu em tudo, em toda a capacidade de expressão e em todo entendimento. A mensagem a respeito de Cristo, de fato, se firmou em vocês, uma vez que nenhum dom espiritual, vai vendo, ó, lhes falta enquanto esperam ansiosamente pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os manterá firmes até o fim, para que sejam livres de toda a culpa no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, e Ele os convidou a ter comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero ler novamente aqui com vocês o versículo 5. Por meio dele, Deus nos enriqueceu em tudo, em toda a capacidade de expressão e em todo entendimento. Irmãos, para a gente compreender isso daqui, pensa numa família rica. Pensa numa família muito, mas muito, muito rica, que tem tanto dinheiro que eles não têm nem como contar. Pensa numa situação como essa. Alguém que é muito rico, que tem muito dinheiro, que eles não conseguem dar conta de contar os depósitos que eles têm. Amém? É exatamente esse contexto que o apóstolo Paulo traz para a igreja de Corinto, no que diz respeito aos dons espirituais, quando ele fala para eles aqui no versículo 5, ó, por meio dele, Deus os enriqueceu em tudo. Amém? Então, é exatamente isso. Essa visão que ele está trazendo, a visão de que eles eram tão ricos, mas tão ricos, que eles não conseguiam dar conta, contar. Amém? Essa palavra aí, ó, enriqueceu, que a gente acabou de ler, do grego é a palavra plousios. Uma pessoa que é tão rica que é incapaz de saber ao certo toda a extensão da sua própria riqueza, ou uma pessoa cujo poder é derivado da sua riqueza. Então, Paulo, ele escolhe usar essa palavra, enriqueceu, para poder falar o quanto eles eram ricos no que diz respeito aos dons do Espírito. Então, em outras palavras, o que Paulo está dizendo é o seguinte: existe uma abundância tão grande de dons no meio de vocês que vocês não podem contar. Amém? É isso que ele está dizendo. Então, eu vou ler aqui um trecho desse livro aqui, que diz assim, ó, quando a graça de Deus toca a vida de uma pessoa ou de uma igreja inteira, ela sempre produz transformação com seus efeitos variados. A graça pode dar a uma pessoa a capacidade de se arrepender,
o desejo de mudar e o poder para viver uma vida obediente e santificada. Mas quando Paulo começou a escrever 1 Coríntios, ele iniciou lembrando especificamente os cristãos de Corinto sobre como a graça de Deus se manifestava entre eles por meio dos dons espirituais. Sim, a graça de Deus se manifesta de muitas maneiras na vida de um cristão. Mas Paulo observou especialmente os dons espirituais como uma evidência externa de que um nível de graça impressionante havia sido derramado sobre aquela congregação em particular. Vamos entender aqui o significado da palavra graça, para que a gente possa entender melhor tudo isso aqui que nós lemos, acabamos de ler. Então, graça, no Novo Testamento, ela vai ter, irmãos, alguns significados. O significado mais comum que a gente ouve dizer é que a graça é o quê? Favor imerecido, não é isso? Isso é o que a gente mais ouve. Graça é favor imerecido. Mas graça, na verdade, tem muitas nuances. Ela tem muito leque, ela não se resume a favor imerecido. Então, aqui em 1 Coríntios, essa graça que o apóstolo Paulo vai falar nesse texto que a gente acabou de ler, de 1 Coríntios 1, graça é a palavra grega charis, que às vezes detona um poder especial que era conferido a um indivíduo ou a um grupo de pessoas pelos seus deuses. Preste atenção. Uma vez que charis era conferida a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, ela transferia habilidades sobre-humanas a esses indivíduos. Ou seja, isso dava a eles poder para fazer o que naturalmente eles não tinham condições de fazer. Você está conseguindo entender onde eu quero chegar? Amém, irmãos? Então, essa aqui era uma forma, usada na literatura grega secular para poder descrever charis, para descrever graça. Então, Paulo pega a visão que eles tinham na literatura grega secular, ele usa a mesma palavra, com aquela mesma intenção, para falar o quanto aqueles irmãos eram enriquecidos nessa graça. Você está entendendo? Então, charis, olha só, descrevia um momento, isso no dito popular, Na literatura grega lá, secular, charis descrevia um momento específico em que um indivíduo experimentava um toque sobrenatural dos deuses, sempre resultando numa manifestação visível ou numa evidência externa. Preste atenção. Sempre resultando numa manifestação visível ou numa evidência externa. Charis era também usado até mesmo para falar dos indivíduos que haviam sido colocados sob um feitiço mágico, que transformava suas personalidades e lhes transferia habilidades sobrenaturais. Então, é nesse contexto aqui que Paulo está descrevendo os dons. Ele está usando aquele mesmo entendimento que eles tinham da literatura grega secular, trazendo para os dons espirituais. Em outras palavras, ele está dizendo, graça, charis, dons, é o quê? É o poder do Deus em você, para você evidenciar, para você manifestar. Então, uma pessoa que foi tocada por charis, ela não pode não evidenciar. Ela não pode não manifestar. E isso, irmãos, não é uma opção. Isso é a Bíblia, o que a Bíblia diz. Você está entendendo? Então, charis, ela capacita e enche de poder e fortalece o indivíduo que foi empoderado por ela. Charis também intensifica a personalidade e transfere habilidades sobrenaturais, ou seja, aquilo que naturalmente eu não posso fazer, a graça faz, os dons fazem. Amém? É sempre acompanhada de algum tipo de evidência ou demonstração externa. É sempre acompanhada de evidência ou demonstração externa. E eu gostei muito disso aqui. A graça nunca é silenciosa ou invisível.
Então, se a gente diz que nós estamos nos movendo nos dons e nós não estamos vendo a evidência disso, não estamos nos movendo nos dons. Porque dom, se mover nos dons é evidenciar. Se eu não evidencio, eu não estou me movendo nos dons. Você está comigo? Então, olha só, o que a graça faz? A graça, ela tira Jesus da condição de um personagem de um conto para o Jesus ressurreto. É isso que a graça faz. Porque para muitas pessoas, irmãos, Jesus é apenas um personagem de um conto de fada igual Harry Potter. E, pasme você, inclusive em Londres, na Inglaterra, Jesus é como Harry Potter. Na verdade, a maior personalidade na Inglaterra é o Harry Potter, um bruxo. Ele é a maior personalidade na Inglaterra. Então, quando as pessoas atualmente vão evangelizar jovens, vão evangelizar adultos, quem quer que seja, mas especialmente jovens, em Londres, e vão falar de Jesus, sabe o que eles falam sobre Jesus? Ah, sim, Jesus é um conto da carochinha. Jesus é um conto que a vovozinha deles contaram para eles, igual muita gente fala da Chapeuzinho Vermelho para o filho, para a filha. Sabe aquelas historinhas para dormir que muitas pessoas vão lá e contam? Sobre Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, blá, 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 blá. Jesus se resume em muitas culturas, em muitos lugares, a isso. E sabe por quê? Porque os dons não estão em movimento na igreja. Por isso. Por isso que as pessoas estão vendo Jesus como um personagem de um continho. Porque o que vai demonstrar o Jesus ressurreto são os dons do Espírito. É chariz. E por isso que o tema de hoje para nós é: por que precisamos dos dons do Espírito Santo? Nós precisamos, irmãos, dos dons do Espírito Santo para que Jesus deixe de ser um personagem e ele passe a ser o Jesus todo-poderoso que a gente sabe que ele é. O Jesus ressurreto que a gente sabe que ele é. O Jesus que está assentado à destra de Deus, cheio de majestade e glória, como a gente sabe que ele é. Então, a graça de Deus, os dons do Espírito, eles vão nos levar para essa condição que eu acabei de falar para você. Eles vão nos capacitar, nos encher de poder e nos fortalecer. Eles vão intensificar a nossa personalidade e transferir para nós habilidades sobrenaturais, onde nós vamos dar testemunho do Cristo ressurreto que Ele é. E as pessoas vão começar a falar, uau! Através de mim e através de você. Amém? Então, olha aqui, vamos mais um pouco. 1 Coríntios, a gente acabou de ler, não precisa abrir, então eu vou só citar para você. 1 Coríntios 1:6, nós lemos, tudo ali, mas eu vou voltar aqui no 6. A Bíblia vai dizer: assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Olha só, irmãos, preste atenção. Assim como, deixa eu voltar aqui, só para poder pegar o contexto melhor, porque isso daqui, está me tirando sono. Olha só, sempre agradeço a meu Deus por vocês e pela graça que Ele lhes tem dado em Cristo Jesus. Por meio dele, Deus os enriqueceu em tudo, de toda a capacidade de expressão. Meu Deus, de toda a capacidade de expressão e de todo o entendimento. A mensagem a respeito de Cristo, de fato, se firmou em vocês. Aqui eu li para você na atualizada, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmados em vós. Então, o que Paulo está ensinando aqui? Que os dons confirmam o testemunho de Cristo entre os crentes. Naquela igreja, os dons, eles estavam confirmando o testemunho de Cristo entre eles. E essa palavra confirmado ou confirmam é uma palavra grega chamada bebaiô, que significa tornar firme, concreto ou estável, autenticar,
comprovar, garantir ou provar ser verdade. Mas ele também vai falar de uma outra palavra, que é a palavra testemunho. Então, ele está dizendo, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. E aí, essa palavra testemunho é a palavra matúrios, que descreve uma pessoa que é tão forte que poderia resistir ao escrutínio em um tribunal. E aí, irmãos, quando nós unimos essas duas palavras, isso aqui se torna extremamente poderoso. Isso aqui se torna ultra poderoso, extremamente poderoso. Qual palavras? Bebaiô, que é confirmado, e a palavra matúrios, que é testemunho. Então, deixa eu resumir para você. Quando junta essas duas palavras, como o apóstolo Paulo fez em 1 Coríntios 1:6, nós vamos ter, então, uma pessoa ou grupo de pessoas que não tem somente um testemunho, mas conhecimento e evidências comprovadoras trazidas para validar o conhecimento delas e comprovar que seu relato é verdadeiro e de boa fé. Você não entendeu, vou ler de novo. Quando une essas duas palavras, nós vamos ter uma pessoa ou um grupo de pessoas que não tem somente um testemunho. Mas essa pessoa, ou esse grupo de pessoas, elas vão ter conhecimentos e evidências comprovadoras trazidas para validar o conhecimento delas e comprovar o seu relato, ou seja, aquilo que elas estão falando, aquilo que elas estão dizendo. Não vai ser achismos. Você está comigo? Para comprovar que o seu relato é verdadeiro e de boa fé. Isso significa, queridos, que os dons do Espírito Santo, em manifestação, eles vão confirmar o testemunho de Jesus. Sabe aquilo que a gente sabe de Jesus na Bíblia? Jesus cura. Sabe o que os dons do Espírito fazem? Ele torna essa cura manifesta no nosso meio, evidente no nosso meio. Jesus deixa de dizer, Jesus cura, para Jesus é aquele que está curando agora, aqui, através de mim. Você está comigo? Ele, então, esses dons em operações, eles vão fazer, né, com que a visão que as pessoas têm de Jesus seja a do Jesus ressurreto. Você está comigo? Então, sabe o Jesus que operava milagres na Bíblia? Que a gente vê multiplicando pães, peixes. Sabe esse Jesus que operava milagres? Ele passa a ser o Jesus que está operando milagres hoje, agora, aqui. Sabe o Jesus que era profeta? Que se movia, que trazia palavras, igual, por exemplo, ele trouxe no poço de Samaria com a mulher samaritana e salvou a vida da mulher? Quantas mulheres samaritanas não passam por você? Quantas mulheres samaritanas não passam por mim? E por que essas mulheres não são salvas como foram salvas quando passaram por Jesus? Pela falta dos dons fluindo na nossa vida. Então, sabe o Jesus profeta que a gente, eu não sei você, mas quando eu posso já ter lido trocentas vezes, e li mesmo porque eu amo João 4. Mas todas as vezes que eu leio, eu me acabo de chorar. Vendo o resultado do Jesus profeta se encontrando com alguém que estava destruído, acabado, na lama do pecado, e o dom vem e faz daquela pessoa uma baita evangelista, que impactou não uma pessoa, mas uma cidade inteira. Você sabe o que é isso? Amém, irmãos? Você veio para a igreja hoje, irmão? Amém? Só eu estou empolgada, meu Deus, nesse lugar? Você sabe o que é isso? Então, Jesus, quando o chariz vem, quando os dons estão em operação, Jesus deixa de ser o profeta que a gente lê para se mover hoje. Através de nós. Para salvar as pessoas. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, irmãos? Que os dons, literalmente, eles ativam e autenticam
autenticam tudo aquilo que nós aprendemos sobre Jesus através de evidências e demonstrações que ele está vivo. E que ele opera hoje. Os milagres que ele operou no tempo que ele estava com vida. Amém? Então, os dons, eles vão nos fazer entrar numa nova dimensão de parceria sobrenatural com Jesus. Você sabe o que é isso? Você entrar num novo nível, numa nova dimensão de parceria sobrenatural com Cristo. É isso que os dons fazem. Amém? Amém, irmãos? Então, vocês estão entendendo por que a gente precisa dos dons? Vocês estão entendendo por que, irmãos, o apóstolo Paulo, quando encorajou os irmãos a buscarem os dons, vocês estão entendendo por que ele fez isso? Nós vamos ver nessa primeira carta de Corinto, né, o apóstolo Paulo encorajando os irmãos a buscarem os dons, a desejarem os dons, e não de qualquer maneira, com zelo e ardentemente. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo porque o apóstolo Paulo ele não os privou de fluir nos dons do Espírito, mas ele ensinou mesmo em meio àquela confusão doida que a gente começou a ver no início, que eles viviam. Amém? Vocês estão entendendo por que, irmãos, antes de ser assunto aos céus, antes de subir aos céus, Jesus orientou os seus discípulos a permanecerem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder? Para então se tornarem suas testemunhas. Amém? Vocês estão entendendo por que é do interesse do diabo que muitas igrejas, elas não falem a respeito dos dons, elas não falem a respeito do Espírito Santo, elas não falem a respeito da oração em outras línguas, que é para os nossos dias, que não morreu com os primeiros apóstolos. Veja bem, eu não estou dizendo que pastores, líderes e igrejas que não se movem nisso são do diabo. Eu não disse isso. Eu estou dizendo que é do interesse do diabo que essas pessoas não se abram para a influência do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo em atuação, os dons em atuação fazem tudo isso aqui que a gente está falando. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Numa igreja onde não há a atuação dos dons, é uma igreja que tem pecado. É uma igreja que os crentes são fracos na fé. É uma igreja que os crentes vivem apanhando do pecado. Eles não conseguem resistir ao pecado. Porque chariz na igreja, o que ela vai fazer? A graça do Senhor, chariz na igreja, vai fazer com que, vou ler novamente aqui para você, olha só o que ela faz. Quando a graça de Deus toca a vida de uma pessoa ou de uma igreja inteira, ela sempre produz transformação. A graça pode dar a uma pessoa a capacidade de se arrepender, desejo de mudar, poder para viver uma vida de obediência e de santidade. Irmãos, quando nós olhamos a graça de Deus, os dons do Espírito em manifestação e movimento, o pecado não resiste a um ambiente como esse. Então, num lugar onde, numa igreja local, onde os dons do Espírito estão em operação, pecados ocultos são revelados. Para quê? Para a pessoa passar vergonha? Não, para ela ficar liberta. Pecados ocultos são revelados, eles podem ser, uma vez expostos, erradicados do meio do povo e o povo ser liberto. Viver uma vida de liberdade, porque foi para a liberdade que Jesus Cristo morreu. Foi para termos liberdade, foi para a liberdade que o Senhor Jesus nos resgatou, daquela vã vida que a gente vivia. Então, preste atenção, não entra na minha cabeça, e nem na cabeça de Deus, e nem na cabeça dos apóstolos que escreveram a palavra, inspirados pelo Espírito Santo, um crente viver na lama do pecado. Ou não é nascido de novo, e aí precisa nascer de novo. Ou então, irmãos, ele não tem exposição o suficiente dos dons do Espírito, da graça de Deus.
E como que você vai ter exposição se você está numa igreja que parece mais uma geladeira? Se você está numa igreja onde as pessoas nem mesmo reconhecem que o Espírito Santo existe. E eu não estou aqui, irmãos, ridicularizando ninguém. Eu estou aqui revoltada com o diabo, não são com as pessoas. Porque isso tem me revoltado. Porque o diabo, ele tem agido na vida das pessoas. Na vida de muita gente, irmãos, que querem viver mesmo para o Senhor. Mas como que vai viver para o Senhor se não tem a manifestação dos dons? Que é o poder dado pelo Espírito aos santos, para que os santos se fortaleçam. Amém? Agora, você que está numa igreja que flui nos dons, que crê nos dons, que inclusive está tirando uma quinta-feira, um mês inteiro de um ano para te ensinar sobre isso, por favor, se mova. Faça alguma coisa. Não é possível que a gente vai terminar essas quintas e você vai ficar como se nada tivesse acontecido. Amém, irmãos? Não é possível. Eu não vou acreditar nisso. Vou ter sérias conversas com você se isso acontecer. Amém, queridos? Porque, preste atenção, voltando para cá. Então, olha só, Jesus, em Atos, antes de subir aos céus, ele orientou os discípulos dele, permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Atos 1:8, ele vai dizer, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Jesus quer que você seja testemunha dele. Jesus quer que você se mova nos dons do Espírito. Jesus quer que você ateste lá fora que Ele cura, que Ele salva, que Ele batiza com o Espírito Santo, que Ele opera milagres. É isso que Jesus quer. Não que você fique lutando com o pecado. Amém. Aleluia. Então, ele vai dar essa orientação para os discípulos. Então, você consegue entender por que o batismo no Espírito Santo, irmãos, é a porta de entrada para a manifestação dos dons? Aí você pode me perguntar, mas Michela, então, nas igrejas tradicionais, onde não tem batismo no Espírito Santo, onde não tem a fluência dos dons do Espírito, Deus não pode agir, Deus não pode se mover? Irmãos, Ele pode agir, Ele pode se mover. Quem sou eu para dizer que Ele não pode? Quem sou eu para dizer que Deus não pode fazer algo lá? Mas deixa eu te falar, vai ver com que frequência existem operações sobrenaturais nessas igrejas. E quando você começa a olhar os bastidores das igrejas, desculpa falar isso para você, mas eu não estou falando nenhuma mentira aqui, eu não estou difamando ninguém. Existe muito pecado. Muito pecado, irmãos. Por quê? Porque o que empodera o crente é o poder do Espírito Santo, que cai sobre ele. É isso que dá poder para o crente. E por isso que eu fico revoltada de ver um crente cheio do Espírito Santo, ignorando o fato que é cheio do Espírito Santo. Ignorando o fato que já recebeu o batismo no Espírito Santo e não tem relacionamento com Deus. Isso me revolta. Amém? Mas é só um desabafo. Ufa, deixa eu beber uma água e voltar para cá. Vamos lá. O batismo é a porta de entrada. Amém? Para as manifestações. Então, Paulo, ele era alguém que ele era tão certo daquilo que ele pregava, ele era tão convicto daquilo que ele pregava, irmãos, ele era tão apaixonado por aquilo que ele pregava, e não só pregava, porque ele pregava e vivia, que ele jogou na cara dos irmãos, eu oro em línguas muito mais do que todos vocês aqui, todo mundo. Por quê? Porque a partir do momento que ele descobriu que Deus deu uma comunicação sobrenatural entre ele, Deus e o homem, linha direta, ele falou, o quê?
Eu não sou trouxa de não me lançar nisso, de não me jogar nisso. O quê? Deus me deu uma língua direta com ele. Sabe aquele telefone vermelho? Nas guerras? Deu ruim, pega o telefone vermelho, direto para o presidente. Joga a bomba aí porque deu ruim. Então, irmãos, nós temos o telefone vermelho com o próprio Deus para bombardear qualquer situação. Só que muitas vezes a gente não faz uso disso. E eu nessa noite quero, em nome de Jesus, te estimular a fazer. Eu quero te estimular a você ficar como, né, o povo aqui fala, usa muito essa palavra, essa expressão, obcecado pelo ambiente onde o Espírito Santo está. Amém? Então, uma vida de oração em línguas te fortalece, te livra de viver vida de pecado, te levanta por dentro, te levanta no seu chamado, faz você entrar em níveis maiores na operação dos dons. Uma vida de pecado, uma vida de oração, né, em outras línguas, vai fazer com que você, irmãos, Douglas, para de rir, Douglas está rindo de mim. Meu irmão, amém. Uma vida, né, de oração em outras línguas, irmãos, vai fazer com que eu e você entremos em novas dimensões mesmo, sobrenaturais, em parceria com Jesus. Eu sou parceira dele. Olha que honra nós sermos parceiro dele. Sermos parceiros de Cristo. Mas não é parceiro de Cristo para poder ficar falando, olha, Jesus é bom, Jesus existe. Irmão, Jesus é bom e existe, mas é parceiro de Cristo para dizer assim, o que tu está sentindo? Ah, é câncer? Deixa eu te mostrar que o meu Jesus cura isso aí. Câncer, seque agora, desde a raiz, em nome de Jesus. Amiga, vai lá fazer o exame, que eu quero ver se essa tralha vai estar em você ainda. É disso que a gente está falando. Não é ficar com discursinho, não, porque discursinho... Eu estou de saco cheio de discursinho, por exemplo. Se eu que sou crente estou de saco cheio de discursinho, imagina só o perdido, que está tomando mãozada e mais mãozada do cão lá fora. Amém, irmãos? Você não tem dó das pessoas, não? Você não tem dó de ter um tesouro desse dentro de você e ver as pessoas sendo esculachadas pelo diabo lá fora e não fazer nada? Você não tem dó? Eu tenho. Desculpa, irmãos, não estou brigando com vocês não, embora pareça. Mas eu estou te falando, meus alunos no Rema, eu tenho toda hora voltar um pouco e falar, eu amo vocês. Eu não chupei limão hoje. Porque isso tem me consumido. Você está me entendendo? Irmão, se eu pudesse, eu abria a cabeça de vocês, ou a boca, sei lá, e me jogava aí dentro, jogava tudo aquilo que Deus tem trabalhado no meu coração esses dias para ver, sabe, se... Mas eu não tenho como fazer isso. Então, o que eu tenho é plantar a bananeira aqui, se for preciso, para que você caia, sabe, na real, daquilo que a gente está falando, daquilo que as Escrituras está nos propondo e de como é extraordinário você humilhar o diabo na vida das pessoas através do poder sobrenatural de Deus. Como é você chegar num leito de hospital onde alguém recebeu uma sentença de morte e você dá ordem para aquela pessoa levantar. E ela levantar, e ela voltar à vida, ela voltar ao seu ciclo. Amém, irmãos? Essa é a proposta do céu para a gente. Olha só, Jesus não morreu para poder você viver sua vidinha ordinária, não. Como é que eu vou fazer? Dá o seu jeito. Dê os seus pulos, dá o seu jeito. Porque quando você quer fazer alguma coisa, você não dá o seu jeito, você não dá os seus pulos, dê o seu jeito. Meu amigo, para poder você ficar pingando de óleo. Mas eu já não tenho tempo para nada. Que besteira. Claro que tem.
Não vem meter esse caô aqui não, porque você tem. Fui bem carioca agora, né? Claro que você tem tempo. O que a gente não tem não é tempo, é prioridade. O que nos falta é vergonha na cara, prioridade. É isso que nos falta, irmãos, não é falta de tempo. Porque quando a gente quer, a gente deixa de dormir, a gente acorda mais cedo, a gente faz o que tem que ser feito quando a gente prioriza algo. A questão é, não estamos priorizando a comunhão com o Espírito. Essa é a verdade. Irmãos, porque se a gente tivesse, e agora eu estou falando como igreja local, Igreja Verbo da Vida de Osasco, se a gente estivesse priorizando a comunhão com o Espírito, essas cadeiras estariam lotadas. Porque onde há mover do Espírito, há avivamento. E onde há avivamento, há pés correndo na direção. Você está comigo? Mas não estou aqui para te condenar. Nem me condenar. Mas eu estou aqui, irmãos, para dizer para você essa noite, vamos embora? Vamos para cima? Vamos para cima? Semana que vem a gente vai começar um jejum. Você pode dar? Você que já é nível avançado? Você pode dar 7 dias para Jesus? Nesses 7 dias você pode parar de ficar vendo besteira na internet? E você pode se consagrar mais? Você que vai fazer parcial, nesses 7 dias, mesmo que parcial, você pode deletar alguns aplicativos do seu celular e naquelas horas que você iria se mundiçar com os aplicativos, você dobrar o seu joelho e orar em outras línguas? Você pode? São 7 dias. Deus pode contar com você por 7 dias? Para você chamar a existência as coisas que não são como se já fossem, e a gente poder entrar numa nova dimensão e provar de um sobrenatural que a gente nunca antes provou. Você é crente ou você não é crente? Estou aqui mesmo para te desafiar. Você é ou você não é crente? Você é crente ou você não é? Amém? Amém, irmãos? Irmã, desculpa, volta outro dia, porque aqui a palavra também não é só assim não, tá? Dê chance pra gente, volta outro dia. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Então, de fato, como nós vemos nas Escrituras, o Ministério de Música já pode vir para cá, a oração em línguas nos tornam testemunhas de Cristo. Aqueles que recebem o poder, aqueles que recebem os dons para evidenciar que Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo está vivo. Irmãos, Ele está vivo. Ele não está morto, Ele não é um conto. Eu fiquei revoltada quando eu ouvi de missionários que estão em Londres que a maior personalidade é um bruxo. Não é mais Cristo. Isso me revoltou. Num tanto que você não está entendendo. Então, como que nós vamos reverter isso? Como que esses irmãos que estão lá vão reverter isso? Cheios do poder do Espírito. Dizendo assim, vem cá, deixa eu te perguntar. E tem irmãos lá assim, tá? Harry Potter pode te curar? Harry Potter pode salvar sua família? Harry Potter pode salvar sua alma vazia? Ele tem esse poder? Ou você todos os dias volta para casa vazio em si mesmo? Eu conheço alguém que te preenche, que pode te preencher e arrancar de uma vez por todas esse vazio que te consome. Esse alguém é Cristo, Ele está vivo.